Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje, quinta-feira, de adoração ao Santíssimo, dia 16 de setembro. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele a qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida, disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Esse evangelho, amado irmão, amada irmã, é belíssimo e ele traz uma série de reflexões para todo cristão. E 3 perguntas que a gente pode refletir aqui dos versículos 36 a 50 do capítulo 7 de São Lucas. A primeira pergunta: o que Jesus estava fazendo na casa de um fariseu? A segunda pergunta: o que uma mulher pecadora estava fazendo na casa de um religioso tão radical que era o fariseu? Os fariseus eram religiosos extremamente radicais. Então, o que uma mulher pecadora estava fazendo lá? E terceiro, o que esta mulher tem a nos ensinar com relação ao tratamento a nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos lá. A primeira pergunta: o que Jesus estava fazendo na casa de um fariseu? Certamente, Jesus foi convidado para jantar na casa deste fariseu. Era um costume os fariseus abrirem as portas de suas casas, convidarem uma pessoa importante
um rabino, alguém que tivesse muito com o que ensinar. Eles ofereciam jantares para que esse rabino, para que essa pessoa de importância pudesse ir e aprofundar mais nos seus ensinamentos. Então, certamente, o fariseu convidou Jesus para essa finalidade, porque era um costume entre os judeus fazer isso. A segunda pergunta: o que uma mulher pecadora, como está aqui na Sagrada Escritura, conforme São Lucas narra, estava fazendo na casa de um fariseu? Bom, era costume dos judeus abrirem as portas para os rabinos, e quando os rabinos ou aquelas pessoas de uma grande importância entrassem para dar os seus ensinamentos, também era costume que os seguidores, aquelas pessoas que estavam também próximas àquela casa, próximas àquele convidado, aquela pessoa de importância, também ter acesso à casa. Então, certamente, essa mulher era uma seguidora de Jesus. Estava com Jesus. E ao saber que ele entrou na casa do fariseu e que era permitido o acesso por causa dessa tradição, aquela mulher entrou na casa do fariseu. De repente, tem essa primeira vez que uma mulher pecadora conseguiu entrar na casa de um chefe religioso. Então, é por isso que aquela mulher estava na casa daquele fariseu. E a terceira pergunta, que nós vamos ver de forma mais profunda, a terceira resposta, é o que essa mulher tem a ensinar, a nos ensinar a partir do tratamento a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando essa mulher, ao entrar, ela viu Jesus, e é importante a gente saber que o costume dos judeus na época se alimentar, não tinha cadeira, não tinha mesa, eles ficavam praticamente reclinados, deitados. Então, o corpo mais voltado ao chão, uma espécie de tablado para poder apoiar o cotovelo esquerdo. Ficavam praticamente reclinados. Aquela mulher chegou, se colocou diante de Jesus, começou a chorar, e ela chorou tanto que as lágrimas molharam seus pés e ela precisou secar os pés de Jesus com os cabelos, de tanto que ela chorou. Simão, aqui o fariseu, ao perceber isso, comentou: se esse homem fosse um profeta, saberia certamente quem é essa mulher. Essa mulher era uma pecadora. Olha, é claro que Jesus sabia que aquela mulher era uma pecadora. Aliás, todos que estavam em volta sabiam que essa mulher era uma pecadora. Porque, afinal de contas, uma mulher casada, que tinha uma vida ajustada, era de forma tradicional que ela andasse usando o véu e tivesse com o rosto coberto. Aquela mulher não estava com véu, ela estava com o cabelo descoberto. Então sabia-se que aquela mulher era uma prostituta, era uma mulher pecadora. Todos sabiam. Então, obviamente, Jesus também sabia disso. E essa mulher se colocou diante de Jesus. Jesus, que sonda os corações e percebeu o comentário de Simão, conta uma parábola para falar de amor, para falar de perdão. Se amou muito porque muito se perdoou. E ele vem dar este exemplo de amor e de perdão. Agora, mas não apenas isso. Jesus aqui dá uma grande lição a esse fariseu, a todos que estavam presentes e a cada um de nós também. Voltando-se, aqui no versículo 44, para a mulher disse a Simão:
Estás vendo esta mulher? Quando eu entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Amado irmão, amada irmã, oferecer água, beijar o rosto, derramar o óleo, era costume, era tradição, era um costume de hospitalidade. Toda pessoa que chegava na casa de alguém deveria ser beijada no rosto, deveria receber, um banho de óleo na sua cabeça e se oferecido água para poder lavar os pés. O fariseu não fez isso com Jesus. Um costume de hospitalidade não foi feito. Aquele fariseu convidou Jesus, mas não o acolheu. Aquela mulher pecadora não apenas o convidou para a casa do seu coração, mas o acolheu também, beijando seus pés, lavando os seus pés, enxugando seus pés. Aquela ação daquela mulher era uma ação de acolhida. Na verdade, aquele fariseu não tinha intenção alguma de acolher Jesus. Apenas o convidou, mas não recebeu Jesus Cristo. Não acolheu para si. Não acolheu para a sua vida. Quantos de nós convidamos Jesus no nosso louvor, na nossa oração, mas será que de fato nós o acolhemos? Porque hoje o evangelho, a partir do fariseu e dessa mulher pecadora, mostram exatamente a diferença entre convite e acolhida. Não basta eu apenas convidar Jesus para a minha casa, para a minha realidade. Eu preciso também acolhê-lo. E para concluir, Jesus diz para essa mulher: teus pecados estão perdoados. E os convidados que estavam ali à volta começaram a murmurar. Ainda se perguntaram: quem é este que até perdoa pecados? Os judeus sabiam perfeitamente que quem só poderia perdoar os pecados era Deus. Aqui, Jesus manifesta-se. Aqui ele diz que ele é Deus. E como? Exercendo a misericórdia. Eu sempre me recordo das palavras de Papa Francisco. O nome de Deus é misericórdia. A revelação do Senhor está no meio da sua misericórdia. Deus te abençoe.